Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a autorregulação emocional. Algo que é muito importante, tanto na nossa vida quanto na vida dos nossos filhos, né? E eu acredito que você, assim como eu, deseja que seu filho tenha condições de lidar com as adversidades na vida dele, principalmente nesses momentos de sobrecarga emocional. Então, o que é essa autorregulação emocional? É ela que nos permite acessar aquelas partes mais analíticas e racionais do nosso cérebro no momento em que a gente está numa descarga emocional muito grande. Que a gente precisa acessar essas partes para que a gente responda melhor a uma situação de estresse. Por exemplo, agindo com menos ímpeto quando seu filho, por exemplo, te tira do sério. Quando a gente entende um pouco sobre o desenvolvimento infantil, fica muito fácil a gente entender o que a gente pode esperar dessa criança no que diz respeito à autorregulação emocional. Primeiro, precisamos entender que as crianças não têm essa capacidade de autorregulação emocional, que somos nós que vamos ensiná-la e vamos conduzi-la nesse processo de se autorregularem. É o córtex pré-frontal que é responsável por essa autorregulação emocional. E ele só passa a se desenvolver nas crianças a partir dos 4 anos de idade. Então é muito comum que até então as crianças deem sucessivas crises daquilo que a gente entende como birra. E na verdade, muitas vezes a gente deseja que a criança responda com um comportamento mais adequado, mas ela não tem condições de desenvolvimento cerebral mesmo para que ela se conduza por esse caminho. Então, se você tem uma criança de 0 a 4 anos, ela não vai atender a sua expectativa de que ela se regule emocionalmente sozinha, porque o cérebro dela ainda não se amadureceu suficientemente para que, de fato, ela consiga acessar essa parte mais racional para responder de uma maneira mais adequada a situações de estresse. Então, nesse sentido, é claro que ela não vai conseguir se acalmar sozinha. É claro que ela vai precisar do adulto como condutor. E aí se torna ainda mais importante você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, manter a calma e saber gerenciar suas emoções nesses momentos de sobrecarga emocional que a criança nessa idade é muito comum passar. Mas aí fica a pergunta, né? Como que eu vou fazer para lidar nessas situações? Como que eu vou ajudar o meu filho de 0 a 4 anos a lidar com as emoções dele de uma maneira melhor para que ele consiga uma regulação emocional através de mim? A primeira coisa que você precisa fazer é ser um exemplo de regulação emocional, né? Ser capaz de gerenciar suas emoções e não explodir em cima da sua criança. Então a primeira coisa que você precisa ter para lidar com a criança nesse momento, né, de sobrecarga emocional dela, é você ser um exemplo para ela de autorregulação emocional. Primeiro que a criança, ela imita tudo ao seu redor, né? Então ela precisa ter um bom exemplo de gerenciamento emocional, para que ela seja capaz também de se espelhar em você nesses momentos, né, de estresse, para que ela conduza melhor as suas emoções nesse momento. E uma outra questão que é muito importante, eu sempre falo isso com vocês, é ensinar sua criança a identificar os seus sentimentos. É preciso que ela seja alfabetizada emocionalmente. A criança não nasce sabendo o que é alegria, o que é tristeza. Ela tem uma vaga ideia dessas sensações, né? Mas é preciso que a gente nomeie para ela, explique para ela o que é, para que nesse momento ela entenda que ela está com raiva, mas que ela não precisa bater, por exemplo, no coleguinha porque ela está com raiva. Existem outras maneiras de ela colocar essa raiva para fora, né? Então, quando o pai, a mãe, o cuidador ensina essa criança sobre os sentimentos, a identificar esses sentimentos, ela vai ter melhores condições de lidar com esses sentimentos. Quando eu falo que de 0 a 4 anos o córtex pré-frontal ainda não está pronto, né, para ser acessado de maneira a ajudar essa criança a se autorregular emocionalmente, não significa que a partir dos 4 anos ela está totalmente pronta para isso, né? Que você vai deixar a criança ali para se resolver sozinha, se autorregular emocionalmente e pronto. Não. É preciso que você conduza essa criança, né, até um certo momento que ela não vai precisar tanto assim mais da sua intervenção, da sua ajuda. E a melhor forma de eu ajudar o meu filho a identificar as emoções dele e a lidar com essas emoções é a conexão.
é eu ser especialista no meu filho, é eu entender como que ele expressa a raiva dele, para eu poder ajudá-lo a conduzir melhor, uma maneira mais saudável emocionalmente, para colocar essa raiva para fora. E é com esse meu apoio, com esse meu auxílio, que a criança vai, por si só, aos poucos, encontrando maneiras de se autorregular emocionalmente. Mas isso não é algo que ela aprende da noite para o dia, é um processo em que os pais têm um papel fundamental de auxiliar, sobretudo porque eles são fonte de segurança e amor para esses filhos. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que dê um like aqui e me ajude a levar a outras famílias uma maneira amorosa e respeitosa de educar os seus filhos. A gente não precisa replicar padrões de autoritarismo e punição para educar. É possível educar com firmeza e com gentileza.